Os easter eggs nos games sempre foram muito populares, estando presente em praticamente todo jogo conhecido na atualidade. E pensar que isso começou lá em 1980 com o lançamento do Adventure, tendo sido claramente inspirado no Colossal Cave Adventure, que basicamente era um jogo de textos. O objetivo do jogador era relativamente simples, encontrar o cálice encantado e devolvê-lo ao Castelo Dourado. O player era representado por esse pixel aí, que poderia explorar uma paisagem multitela que contém castelos, labirintos e várias habitações. Escondidos no cenário pode-se encontrar espadas, chaves para destravar os castelos, uma ponte mágica que permite o jogador atravessar paredes e um imã cuja função é atrair esses objetos para o personagem, facilitando assim a coleta de itens. O legal de games assim era ter que usar a imaginação, deixando a experiência ainda melhor. Adventure era um bom jogo, mas não foi por isso que ele se popularizou. Esse aglomerado de pixels também é conhecido pelo fato de ter o primeiro easter egg da história. Tô todo arrepiado, ó. Mas antes de entrar mais a fundo nessa história, vamos entender o que é um easter egg. Eu sei que você que tá aí sentado na sua cadeira já sabe o que é um easter egg, mas ninguém é obrigado a saber de tudo. Nos maravilhosos mundos de filmes, jogos, livros e séries, um easter egg é algum segredo de objetivo humorístico, informativo, divertido ou até mesmo referenciando algo, escondido em qualquer tipo de categoria citada anteriormente. Na maioria das vezes está bem ocultos, mas há aqueles que estão bem na nossa cara. Agora que todos já sabem do que se trata o assunto de hoje, falemos sobre o responsável pela criação de tal termo. Popularmente, o Adventure é conhecido por ter o primeiro easter egg da história dos games, mas você sabia que não foi ele? É o quê? Isso mesmo, o game Starship, lançado em 1977 pro Atari, tinha discretamente colocado uma mensagem em uma determinada parte do jogo, e quando certa ordem de botões é apertada, o jogador ganha 10 vidas extras. A frase se refere ao programador Ron Milner, que revelou o segredo somente em 2017, 40 anos depois do lançamento do seu jogo. E ninguém descobriu, pensa no easter egg bem escondido. Porém, como Adventure foi descoberto antes, iremos falar sobre ele. Seu easter egg podia ser conseguido de uma maneira curiosa. Dentro das catacumbas do Castelo Negro, incorporado na parede sul de uma câmara selada, se encontra um pixel invisível, que se pode levantar como um objeto. Ao encontrá-lo, era possível levar o player contra a parede inferior para poder levantá-lo. Esse ponto não era atraído pelo imã, diferenciando-se de muitos outros objetos do Adventure, e comprovando que ele não era bem um item, uma vez que a própria programação do mesmo não o considerava como tal. Se caso você levasse esse pontinho aí ao extremo direito da tela do corredor, abaixo do Castelo Dourado, desde que tivesse algum outro item na mesma tela, você ia receber como recompensa outros objetos de cores diferentes, que eram itens, e a parede do fundo se tornaria invisível, permitindo ao jogador entrar em um quarto secreto, onde se pode ler... o nome do criador do jogo. Naquela época, os desenvolvedores não eram creditados por suas criações, e essa foi uma das maneiras que o criador do jogo encontrou de deixar a sua assinatura e ter o reconhecimento em sua tão amada obra. Desde tal descoberta, os easter eggs se tornaram cada vez mais populares. Obviamente que esse evento não foi o estopim para isso, até porque eles já existiam, porém não com esse nome e nem com essa frequência, mas eles estavam lá. Existem tantos que eu tenho certeza que você já deixou algo passar naquele seu jogo favorito que você tanto jogou e amou na sua infância, e é sobre eles que eu irei falar hoje. Começando com Super Mario 64, esse clássico do Nintendo 64 foi lançado no ano de 1996 no Japão. Foi e é até hoje um grande jogo que se tornou um dos clássicos mais amados. É o jogo mais vendido do Nintendo 64, com mais de 11 milhões de unidades vendidas até 2003. O jogo deixou uma impressão muito duradoura no campo de design de jogos em 3D, e pode-se dizer que inovou muito nesse quesito e serviu de inspiração para muitos outros também. Com um sistema dinâmico de câmeras e controles analógicos de 360 graus, graças ao controle do Nintendo 64, que não aparentava ser muito confortável, mas dava pro gasto, dando uma nova cara para os jogos tridimensionais, assim como Super Mario Bros. Fez com o gênero de plataforma de rolagem lateral em 2D. Inúmeros desenvolvedores citaram Super Mario 64 como uma influência em seus jogos. O remake intitulado de Super Mario 64 DS foi lançado para o Nintendo DS em 2004, e a versão original foi relançada para Nintendo Wii e Nintendo Wii U em 2006 e 2015. Em 2020, ele foi relançado para o Nintendo Switch por meio da coleção Super Mario 3D All Stars. E é óbvio que um clássico desse não ficaria sem ter os seus inúmeros easter eggs descobertos. Começando por um que não é nada simples, que basicamente consiste em você ter que pegar 120 estrelas, uma façanha não muito fácil de ser realizada, até porque você precisa zerar o game para isso. Logo após esse feito, um canhão será liberado para você, e nele você pode arremessar o Mario para qualquer direção, porém se mirar ele exatamente aqui e atirar...
Exatamente, o Yoshi vai estar lá. Além de te dar 100 vidas ao encontrá-lo, você também recebe um chapéu alado para poder explorar com mais facilidade. É a primeira e única vez que vemos ele no jogo, e essa também é a única maneira de fazer isso. Infelizmente, a gente não pode montar nele e sair por aí andando, mas o diálogo que temos faz valer mais ainda ter jogado essa maravilha do mundo dos games. Que lindo, cara! Ainda no Mario 64, se você tiver zerado o game, ou seja, se você tiver pego todas as 120 estrelas e resolver voltar para a fase coberta de neve, entra pela chaminé da casa que tá bem no início da fase, onde a gente aposta uma corrida com um pinguim para conseguir a terceira estrela da fase. Ali antes havia um pinguizinho pequenininho fofinho, mas dessa vez, pelo fato de você já ter conseguido todas as estrelas, vai ter um pinguim gigante. E se você quiser, ainda dá pra apostar a corrida com ele. Ela é mais difícil e você não ganha nada, mas é algo bem divertido. E mesmo gigante, ele continua fofo. Outro grande clássico do Nintendo 64 repleto de easter eggs. Lançado em 1988, Ocarina of Time inovou a introduzir características como um sistema de mira fixa e botões sensíveis ao contexto, como empurrar levemente o analógico e o personagem andar, e empurrar mais bruscamente e ele correr. Características essas que se tornaram muito comuns em jogos de aventuras e obviamente influenciou em grandes obras que conhecemos hoje. A música desempenha um papel importante. Para progredir, o player deve aprender a tocar várias canções numa ocarina, uma mecânica inovadora e divertida. Uma curiosidade legal é que o jogo foi responsável por aumentar o interesse por esse instrumento, influenciando ainda mais pessoas a conhecê-lo e até mesmo aprendê-lo a tocar. O jogo recebeu dezenas de prêmios e indicações. Atualmente é o jogo mais bem avaliado em vários agregadores de crítica, como o Metacritic, e o segundo melhor avaliado no Game Rankings, atrás apenas do Super Mario Galaxy. No Japão, mais de 820 mil cópias foram vendidas em 1998, tornando-se o 10º jogo mais vendido do ano. Ao todo, mais de 1 milhão de cópias foram vendidas somente no Japão, e mundialmente mais de 10 milhões de cópias. Alguém ficou muito rico. Definitivamente um grande sucesso, e obviamente que essa beldade teria seus easter eggs. Ao se aproximar desse castelo, você verá uma janela que nos possibilita ver no seu interior um quarto, e nesse quarto vemos alguns quadros bem curiosos. Quando vamos ao castelo da Princesa Zelda pela primeira vez, recebemos um ovo para chocá-lo, e logo após somos expulsos do castelo. Porém, se você falar com o guarda, e se você insistir em falar com ele, isso mesmo, ele aceita suborno. Certeza que esse guarda é brazuca. E se você falar com ele logo após de ter aceito esse ato ilegal, que em inglês é It's a Secret to Everybody. Muitos podem não ter pego, mas essa é uma referência ao primeiro The Legend of Zelda. Ainda no Ocarina of Time, se você estiver com o Link criança, há alguns determinados inimigos que quanto mais você mata, maior eles ficam. Para isso é necessário matar mais ou menos entre 10 desses mobs, e então um maior virá. Ao repetir o processo, o mesmo acontece, porém com o monstro sempre aumentando de tamanho. Nada muda neles além da aparência, a vida e o dano permanecem o mesmo e ele só fica gigante. Como a noite no jogo dura pouco, os jogadores utilizaram cheat para deixar ela infinita, e ver até onde eles cresciam, e aparentemente não há limite. Você pode fazer um gigante colossal se tiver paciência. Quem não conhece essa pérola do mundo dos games? Em Donkey Kong Country 2, lançado em 1995, logo após zerarmos o game, podemos ver essa cena, onde há várias referências. O jogo é repleto de easter eggs e um dos melhores que aparentemente foi feito pra ficar bem na nossa cara é essa tela final aqui. Isso acontece logo depois de zerarmos o game. Mais uma aparição inusitada do Mario e do Yoshi. E se você for um bom observador, vai reparar mais duas referências aqui. Outro easter egg bem legal, viu, um tanto quanto óbvio, na introdução do game, o velho Cranky Kong aparece em uma plataforma um tanto quanto familiar. Essa plataforma, obviamente, faz referência ao clássico jogo do Donkey Kong. Na casa do velho macaco, podemos ver a logo da Nintendo acima da sua porta. Mano, o Donkey Kong tem muita referência.
referência, meu Deus. Enfim, existem milhões de easter eggs, tanto em games quanto em qualquer outro lugar. Se tiver algum filme, jogo, livro ou série que você queira saber sobre easter eggs dos mesmos, comenta aí. E se você tiver alguma outra sugestão, sinta-se à vontade para comentar também. Se gostou, não esqueça do like para nos fortalecer e compartilha com aquele seu amigo que vai ficar de queixo caído ao saber desses segredos ocultos. Caso você goste do conteúdo e ainda não for inscrito, não deixe de se inscrever e ativar o sininho que na teoria te notifica de todos os vídeos novos. Deixa seu feedback aí nos comentários e, como dito antes, também sinta-se à vontade para dar qualquer sugestão de vídeo. Isso é tudo e a gente se vê na próxima!